Olha aí, todo mundo reunido. Aida Maciel, primeira dama da notícia. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Já falei com o Tasso, falei com o João Magalhães. Vamos começar mostrando como foi a passagem do presidente Jair Bolsonaro, que cumpriu a agenda de campanha no último sábado em Teresina. A repórter Cintia Moura esteve lá e mostra todos os detalhes. Jair Bolsonaro está cumprindo a agenda de campanha em algumas capitais do Nordeste na tentativa de conquistar o eleitor, já que a votação no primeiro turno foi muito expressiva para o candidato da oposição, o ex-presidente Lula. Ele se apresentou em um centro de convenções na zona leste de Teresina, ao lado de apoiadores, como o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, Joel Silva e coronel Diego Melo. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, estaria em Teresina apenas no sábado, mas resolveu antecipar sua vinda e chegou aqui na capital piauiense na noite de sexta-feira. Ele foi recebido por milhares de apoiadores no aeroporto da capital e durante o discurso de campanha, Jair Bolsonaro disse que vai manter o Auxílio Brasil no valor de R$600, caso seja reeleito. Disse também que vai continuar mantendo esse preço dos combustíveis. Bolsonaro defendeu ainda a redução da maioridade penal. Nós, mais do que queremos segurança por vocês, os dados de mortes por 100 mil habitantes serão anunciados nos nossos dias, levando-se em conta a violência do Brasil. Serão os menores números da história desses dados. Nós estamos trazendo paz, tranquilidade e menos violência para o nosso povo. Nós temos um governo hoje que respeita a família brasileira, que tem amor, consideração e preocupação com as nossas crianças. O candidato também fez duras críticas sobre as promessas do PT para a região Nordeste, quando se falta até mesmo água em muitas áreas da região. Ele também destacou a instalação de usinas hidrelétricas para o Nordeste. Vem pelo Auxílio Brasil de R$600 que ajuda os mais pobres. E vem agora, como começa o ano que vem, a criação da maior geração de energia do mundo na costa do nosso Nordeste, a energia que vem dos ventos. Vamos produzir no Nordeste em energia o equivalente a 50 hidrelétricas de Itaipu. Após o ato, Jair Bolsonaro foi direto para o aeroporto com destino a São Luís, no Maranhão, e em seguida, Fortaleza, no Ceará. Olha, vamos aproveitar, nós mostramos aí como foi a visita do presidente Jair Bolsonaro e ontem ocorreu o debate entre os dois candidatos, o primeiro debate do segundo turno, debate onde Bolsonaro e Lula estiveram frente a frente. Tem alguma imagem aí, Renato? Alguma foto que a gente possa mostrar do debate? A gente está vendo imagens do evento, a chegada do pessoal. Se tiver alguma imagem dos dois, né? Mas tem imagem do Moro, tem imagem essa é uma imagem que até viralizou, né? Moro e Bolsonaro após o debate ontem na Bandeirantes, houve um encontro entre os dois e o Moro dando entrevista ao lado de Bolsonaro. Olha aí, estava inclusive no estúdio. Chegaram juntos, ficaram juntos. O Moro, que todo mundo sabe, né? Moro saiu do governo Bolsonaro, acusando o presidente de interferência na Polícia Federal, saíram brigados, foi parar no STF. E desistiu de ser candidato era candidato a presidente da República, desistiu, terminou sendo candidato a senador pelo Paraná, foi eleito, mas na campanha ele utilizou muito o presidente Bolsonaro. No seu palanque é o Morodória, o voto, né? Que terminou dando certo, foi eleito senador pelo Paraná. Bom, a pergunta que eu faço é a seguinte, começando com a Aida Maciel. Aida Maciel, essa junção, esse reencontro, essa reaparição pública entre Jair Bolsonaro e Moro, positivo ou negativo?
Olha só, boa tarde mais uma vez. Olha só, Douglas, dentre tudo que a gente viu, tanto de bastidores como nos intervalos, né, entre um bloco e outro, para a oposição, Moro, em algumas avaliações, tá, Moro foi para também fazer frente a Lula, para intimidar o opositor, o candidato. Para os coordenadores da campanha de Bolsonaro, e o próprio ex-presidente falou em entrevista coletiva, Moro estava ali dando apoio, estava ao lado dele por todo o histórico, para resumir, né, por todo o histórico que ele tem junto a Bolsonaro. A imagem essa imagem deles dois, de Moro e Bolsonaro, na internet, foi um dos top trends, né? Foi um dos assuntos mais comentados logo no início dos blocos, né? Se não me engano, do segundo bloco, porque a gente via ele ali, alguns analistas, colegas nossos, o chamaram de coaching, né? E ele funcionou como um assessor, como um coach, e muitas vezes que Bolsonaro, também por avaliação de alguns colegas e nos bastidores, não se referiu a fatos que poderiam provocar Lula, como o caso do Petrolão ou Lava Jato. O próprio Moro deu, vamos dizer assim, toques nele, alertas para que ele falasse, e em outras ocasiões também. Então, para mim, a figura dele, eu não falo nem que seja positiva nem negativa, foi uma estratégia que nós só vamos ver se colou ou não a partir de agora. A repercussão já teve muito grande, de um lado dizendo que foi só para confrontar Lula, para provocar, e de outro dizendo que não, que devido à história dele, mesmo em momentos ele tendo apoiado Bolsonaro e não, esse casamento e divórcio deles houve em vários momentos, mas inclusive ontem eu peguei, vocês também devem ter visto na internet, uma citação antiga de Moro, né? Antiga não, de 2020, né, gente? 2020, fazendo tanto críticas duras, como ele sempre faz, a Bolsonaro, como a Lula. Então, a imagem não ficou muito boa perante uma parte, nem dos analistas e também dos internautas, de que ele falou tanto mal de um candidato como de outro, e principalmente o último, de Bolsonaro, e agora se mostra ao lado dele. Então, a repercussão foi muito grande. Você tem, muito assertivo, Douglas, quando você fala que essa é a foto desse debate. João, óbvio que em momento algum se imaginou Sérgio Moro, senador eleito pelo Paraná, próximo a Lula. Isso é impossível imaginar em qualquer cenário essa aproximação. Mas também não se pode negar que a saída dele do governo Bolsonaro foi uma saída traumática, foi uma saída que ficou sequela. Ele convocou a imprensa, ele acusou o presidente de interferência na Polícia Federal, teve todo aquele desdobramento judicial, foi realmente traumático, e ele ainda ensaiou uma candidatura à presidência da República para concorrer com o presidente Bolsonaro. Aí, de repente, ele era para deputado federal, aí depois Senado pelo Paraná, depois da rejeição em São Paulo, né, do domicílio eleitoral, foi eleito. Lá ele já trouxe o presidente Bolsonaro como seu apoiador no Paraná. Precisou, né? Precisou, porque senão não é eleito. Ele foi eleito com apoio de Bolsonaro. E agora ele se reaproxima, João, como velhos amigos. Quer dizer, isso agrega voto para Bolsonaro, isso tira voto porque mexe com a bolha dos bolsonaristas, aqueles que ficaram chateados com o Sérgio Moro, que vaiaram, por exemplo, Sérgio Moro em muitas oportunidades. Olha, Douglas, eu acredito que essa foto, essa imagem de Bolsonaro atrelada ali do lado de Sérgio Moro ontem à noite, que surpreendeu muita gente, inclusive hoje a imprensa nacional... Só lembrando que no final tinha, o Sérgio Moro estava até falando, dando entrevista com o Bolsonaro do lado, o presidente Bolsonaro do lado. A aproximação entre os dois, né, eles começaram a dialogar na quarta-feira da semana passada, essa presença do Sérgio Moro no debate. É bom lembrar que cada candidato a presidente tinha que escolher pouquíssimos assessores que teriam acesso ao estúdio do debate, e Bolsonaro fez questão de, entre esses poucos assessores, Sérgio Moro
fosse um deles. E eu acho que do ponto de vista político-eleitoral, é uma estratégia muito boa para o presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Afinal de contas, numa eleição polarizada como a gente tem entre Lula e Bolsonaro, você não deve rejeitar voto, seja lá de onde ele vier. Então, na medida em que Sérgio Moro se utilizou da imagem de Bolsonaro para ser eleito lá no Paraná, ao Senado, inclusive derrotando Álvaro Dias, que foi quem projetou Sérgio Moro na política, obviamente que Sérgio Moro dava ali sinais de que tinha total interesse em se linkar à imagem de Jair Bolsonaro. Então, não vejo nenhum prejuízo político para Jair Bolsonaro nessa aliança. Eu acredito que o prejuízo que existe é para Sérgio Moro. Afinal de contas, de fato, ele sempre levantou a bandeira, por exemplo, da Lava Jato, sempre defendeu a bandeira do combate à corrupção e ele saiu do governo Jair Bolsonaro atirando contra o governo. Não foi só a questão da suposta interferência na Polícia Federal, mas Sérgio Moro também criticou o governo na questão da pandemia. Sérgio Moro fez ataques a Jair Bolsonaro no que diz respeito a indícios de corrupção, inclusive envolvendo a história dos filhos de Jair Bolsonaro. Então, na medida em que Sérgio Moro volta, todo alegre para o lado de Bolsonaro, ele passa a imagem de que naquele momento ele fez aqueles ataques por uma questão política e que está voltando agora simplesmente por mais uma questão de interesse pessoal, por mais uma questão política, deixando para trás todas essas polêmicas que ele fazia questão de destacar na imagem de Jair Bolsonaro. Então eu não acredito em prejuízo por Jair Bolsonaro, pelo contrário, acredito que, inclusive, os próprios lavajatistas, que são os simpatizantes da Operação Lava Jato, eles já têm uma tendência natural em votar em Jair Bolsonaro e agora com essa aliança só voltam a ficar todo mundo junto. Por outro lado, é preciso a gente destacar que a imagem ruim também que isso projeta é durante a própria imagem, de certa forma, do judiciário. Afinal de contas, a gente tem Sérgio Moro muito vinculado ainda à questão de um novo modelo de justiça e aí ele, nos últimos anos, teve que se explicar muito por essa questão, por as irregularidades que ele cometeu na Lava Jato, naquele diálogo com o Ministério Público que levou a anulação de projetos, inclusive contra o próprio ex-presidente Lula. Então essa aliança também dá aos petistas todos os argumentos para, obviamente, fortalecer aquela ideia de que Sérgio Moro sempre teve um lado, sempre foi um político no judiciário e agora fica mais claro do que nunca que, de fato, ele é um político que tem errado bastante, porque, como você disse, ensaiou uma candidatura a presidente, não deu certo. Ensaiou uma candidatura a deputado federal em São Paulo, não deu certo. Deu certo agora ser candidato e ser eleito senador pelo Paraná, mas eu acho que essas marcas na imagem dele certamente inviabilizam um crescimento político dele novamente no futuro. Tá, eu vou ampliar a pergunta e eu queria saber de você o seguinte, não só essa aparição de Sérgio Moro ao lado do presidente Bolsonaro, mas o debate em si, pelo que você acompanhou do debate, só 2 candidatos, a gente até tinha conversado aqui na sua participação, muito golpe abaixo da linha da cintura, palavras que mais se ouviram, mentiroso, você mente, você mentiu, ou seja, a palavra mentira foi a palavra acho que mais pronunciada desse debate. É um debate que você acha, juntando todos esses componentes, inclusive a aparição de Sérgio Moro, que muda alguma coisa em benefício de algum candidato, em prejuízo de outro, ou não altera o quadro? Eu acho que muito pouco altera, Douglas. Um provérbio resume bem essa situação do Moro. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É mais ou menos isso, Os dois são inimigos do lulopetismo, do ex-presidente Lula e dessa bandeira política do Partido dos Trabalhadores. Por isso se aliam, mas eu acho que essa aliança, caso o Bolsonaro vença, não vai durar muito tempo, porque os dois devem entrar em conflito futuramente. Mas eu acho interessante o que você dizia, que um debate muito pouco, e esse formato de debate, esse que a gente acompanhou ontem, ele tem até tentado implementar umas técnicas novas, alguma forma, mas o cerne, a alma, o que tem de espinha dorsal muda pouco, que é a apresentação de ideias, o debate. E quando se tem uma disputa tão acirrada como essa, Douglas, vale tudo.
né? Então por isso a gente vê um duelo de muitas mentiras, dados muito imprecisos, né? A gente viu os dois apresentando dados muito divergentes da realidade e o leitor acaba colocando em descrédito, né, todo o processo eleitoral. Então eu acho que o formato em si de debate ele vem sofrendo muito e ontem ficou bem evidente. Não sei se os candidatos irão a outros, né? Temos outros debates do segundo turno programados, mas como você perguntou inicialmente, eu acho que o potencial de mudança, de transferência, de alteração de voto a partir do debate é muito pequeno e nós vamos ter certamente, depois, né, de Dilma e Aécio em 2014, a eleição mais disputada da história do país em segundo turno. Se me permite, Douglas, só mais um ingrediente que eu acho que os colegas também viram essa discussão de que Sérgio Moro poderia estar vislumbrando, e diante do que o Tássio falou, de que nós conversamos também aqui nos bastidores, talvez não, né? Talvez esteja um casamento já com data marcada para terminar, mas que Sérgio Moro tinha também como visão, né? Também tinha como meta, estaria vislumbrando um convite para caso Jair Bolsonaro ganhe a presidência da República para ser ministro do Supremo. Não sei se procede, se vocês ouviram também. Não duvido mais absolutamente nada na política brasileira. Agora esse processo aí do Supremo é o seguinte, ele, enquanto ministro da Justiça, sim, né, era uma coisa, né, por exemplo, o ministro da Justiça ser convidado para o Supremo. Dos né? ministros. Ou então, fora de qualquer cargo eletivo, ser convidado. Né? Mas alguém que é eleito senador, e aí, como senador, ele é convidado para o Supremo, ou então tem que abdicar do cargo para ser convidado, fica um cenário meio confuso. Já chega lá carimbado com a filiação partidária, né? Se agora ele já está carimbado, né, com essa postura, imagine se isso vier a acontecer. Fica um negócio complicado. Olha, faleceu na noite deste domingo, em Teresina, o ex-deputado estadual Paulo Henrique Paes Landim, aos 84 anos. Ele estava internado em um hospital particular da capital desde a semana passada para o tratamento de uma crise renal e vinha sofrendo ultimamente com problemas cardíacos. O falecimento se deu em decorrência de complicações de saúde. Paulo Henrique tinha 84 anos, exerceu seu último mandato como parlamentar no Piauí em 2010. Paulo Henrique era médico e natural da cidade de São João do Piauí. Foi eleito deputado estadual em 1990, se reelegendo em 94, 98 e 2002 pelo PFL. Ele também foi secretário de Saúde nos primeiros meses do segundo governo de Hugo Napoleão. Em 2006, Paulo Henrique Paes Landim foi eleito novamente deputado estadual pelo PTB e assumiu para seu último mandato em 2010. Aqui vai os nossos sentimentos do Sistema de Comunicação à família. A governadora Regina Souza faz novas críticas ao transporte de Teresina. Vamos acompanhar. Discutindo isso, que se reúne, acho que amanhã, terça, deve se reunir para a gente fechar uma proposta, né? Primeiro a gente tem que garantir o transporte, que tenha transporte, porque da outra vez também a gente queria gratuidade, mas não teve ônibus, tinha acertado já a gratuidade, mas não teve. Então, garantir o transporte, essa comissão da Prefeitura e do Estado, exatamente para garantir o transporte, não só no dia 30, a gente quer resolver o problema do transporte em Teresina. Então, o Estado está disposto a colaborar, a entrar com a sua parte daquilo que é gratuidade do Estado. Por exemplo, os militares, eles dando de graça. Então, é uma gratuidade que o Estado deve bancar. Estudantes do ensino médio, nem todos, porque tem o transporte escolar, mas muitos também usam ônibus. Então, a gente tem que fazer esse levantamento, fazer a planilha direitinho, fechar os números para a gente resolver esse problema de transporte que já passou do limite. 2 anos numa cidade como Teresina, quase 1 milhão de habitantes, sem transporte é intolerável. Olha, rapaz, ninguém pode negar que a governadora está com a maior boa vontade de resolver esse problema do transporte em Teresina. Eu vou começar com o Tássio, esse assunto que é que está mais acompanhando de perto. A governadora, Tássio, está tentando resolver o problema. Né? Agora, o doutor Pessoa precisa colaborar, né? Precisa ajudar, precisa participar. O governador tem falado nisso, tem tocado nesse assunto, tem se colocado à disposição, né? Mas parece um negócio, a prefeitura parece que o negócio não anda, o negócio não, sabe? Mas uma hora a governadora cansa, viu? Passando esse segundo turno aí, ela cansa, viu?
Cadê o Tasso, hein? Sim, mas vamos ouvir o rapaz aí um pedaço. O prefeito da capital que executa. Então, se ele não tomar uma medida, ninguém pode tomar, né? Nem o presidente da República pode resolver o problema de Teresina se o doutor Pessoa não tomar uma atitude. Então, a situação é grave e a preocupação maior é o segundo turno da eleição. Porque o primeiro não teve ônibus. E aí, ele vai continuar vendo de longe? Será que ele está de longe? A governadora está perto do problema, querendo resolver, né? Então, vamos acompanhar aí essa questão. Acabou, Renato, já? Não é possível, Renato. Agora que o negócio está ficando bom, o povo está gostando do negócio, e você chega para dizer que acabou, chega assim, do nada. Não dá tempo de mais nada, de colocar mais nada. Tirar até uma foto. Sabotagem, né? Sabotagem, então. Coloca aí o comando geral aí amanhã. Amanhã, 6 horas da manhã, começa o comando geral na FM O Dia. E às 7h10 FM O Dia e o Dia TV. As primeiras notícias do dia com o comando geral. Obrigado, Ed. Infelizmente, o nosso ministro Alexandre de Moraes decretou aqui o fim do jornal. Amanhã nós vamos continuar de onde paramos, viu? Com a governadora Regina Souza falando do segundo turno das eleições. E aí, daí em diante, a gente segue. Tem João Madison, tem uma série de questões amanhã, fora os assuntos da terça-feira. Obrigado, Edna. A senhora está me devendo a gravata de Lilás. Obrigado, Tasso. É mesmo. Obrigado, João. Tá aí, ó, gravatinho. Gosta do João aí. Mais um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado de coração pela companhia. Você que chegou depois, acompanhou um pedaço do programa, não tem problema. O importante é você acompanhar. E nos acompanhando também pelas redes sociais do Sistema Dia de Comunicação. Fiquem agora com a programação da Rede TV e a gente retorna amanhã às 1h10. Grande abraço, até lá.